Oiê! E aí, tudo bem com você? Como estamos? Prontos para mais um momento daquele de análise de obras do Paz? Nós amamos esses momentos, né? Se você tá aqui comigo é porque você também ama esse momento, ou é porque você é obrigado a estar aqui. Eu espero que não. Eu espero que você ame esses momentos de análise de obras do Paz. Gente, não tenho vergonha nenhuma e problema nenhum em falar que o repertório da terceira etapa é o meu queridinho do coração. Eu achei as obras, assim, super bem selecionadas, gosto demais, demais dessas obras, e eu acho que elas trazem discussões que são fundamentais para a nossa sociedade, que são fundamentais para o momento em que nós vivemos. A música que nós vamos trabalhar hoje é Elevação Mental, de Tris. Já ouviu? Não ouviu? Então fica aquela recomendação: para o vídeo, escuta a música. Fiquei aqui te esperando. Se você já ouviu, segue o vídeo, mas você ainda pode, vou dar essa chance, tá? Você ainda pode pegar e falar bem assim: vou escutar ela toda no final, mas vai escutar. Essa é a sua experiência real e direta com a música, é super importante que você faça isso, é fundamental essa escuta, é a sua viagem e eu não posso fazer ela por você. Nós já conversamos sobre isso antes, certo? Então, a escuta dessa música é fundamental. E aliás, eu tenho uma recomendação: que essa música, ela seja analisada depois da música não recomendada, depois da música não recomendado do trio Não Recomendados. Porque é muito interessante olhar a matriz, né? Vocês já fizeram a leitura da matriz, não já? Que normalmente quando você tem uma citação de não recomendado, elevação mental aparece junto na citação, porque as duas obras, elas trazem a mesma vertente temática. São obras diferentes, óbvio, mas elas trazem uma discussão muito semelhante. Então, assim como em não recomendado, nós veremos que em elevação mental a gente discute as possibilidades de transformações individuais e coletivas. A gente percebe que aqui cabe uma discussão relacionada à diversidade estrutural da nossa sociedade, questões relacionadas a gênero, as violências que nós temos, né, na sociedade de maneira geral, mas principalmente violência contra mulheres transexuais, contra travestis, e uma música que também fala, né, que busca também essa questão de discussão relacionada ao lugar de cada indivíduo na sociedade. Então, são discussões muito semelhantes, tá? Que nós temos em elevação mental e não recomendado. Por isso, eu recomendo que seja uma coisa na sequência. Assiste não recomendado e depois vem para essa daqui, para elevação mental. A composição e a interpretação de elevação mental é de Tris, né? A escrita da música, da batida, toda pela mesma pessoa que interpreta, tá? E assim, essa música foi gravada em 2017 em um formato caseiro. E aí um cineasta, né, chamado César Gananian, ele viu o vídeo na internet. A internet hoje é um espaço muito democrático, isso é muito interessante, né? Porque hoje, para você conseguir visibilidade, você não precisa mais estar de fato atrelado à indústria fonográfica e ter alguém ali bancando tudo aquilo. Então a internet, ela abre esse espaço, esse universo pra gente. E aí o César, então, vê a interpretação, né, de elevação mental, e ele ficou encantado com a música, ele gostou da mensagem, ele gostou de tudo. E ele resolveu assim: nossa, eu quero produzir um videoclipe dessa música. Aí ele entra em contato com Tris, né? Falou bem assim: e aí, o que você acha da ideia? Ela, massa, topou a ideia, então vamos produzir um videoclipe dessa música, tá? E o produtor musical, então, é o Pedro Santiago. Ele vai usar a base original que Tris fez para poder fazer ali a música. Ele faz algumas modificações, mas a base é toda original, é tudo o mesmo lá que Tris fez, tá? Esse videoclipe, ele foi filmado, gente, em 6 dias. E foi um negócio muito profissional, muito. Eles usaram, assim, uma equipe com 40 pessoas, tem filmagem com drones, as lentes são lentes Prime de cinema, é coisa muito top. É muito profissa mesmo o trabalho que foi feito. E aí eles fizeram, assim, locações, né? Locações, estúdio, então, assim, espaços reais mesmo. É muito profissional isso. E aí tem uma parte que aparece no videoclipe, lembrando, mais uma vez, né? É porque eu sou fã dos videoclipes, né? Mas o Paz, ele tá recomendando a música e não o videoclipe. Mas aqui a gente vai trabalhar também com videoclipe, tá? Na aula de hoje.
porque eu acho que as imagens elas também agregam nessa questão de informação. Eu gosto muito também das imagens, tá? E aí ele falou bem assim, olha, a gente multiplicou a imagem da atriz, aí dá uma olhada nessa imagem aí, tá vendo ela multiplicada, né? Com o uso de espelhos e projeções para criar um efeito que ele acredita revelar a infinitude de eus, que são os muitos eus que nós carregamos dentro de nós. Então ele fez até esse jogo de imagem de uma maneira intencional. Era isso que ele queria fazer aí ao criar essa ideia no videoclipe, tá bom? Da música. Essa música tem um estilo muito bem definido, diferente de Não Recomendado, né? Tô citando porque a gente tá fazendo essa comparação entre as duas, que a gente não rotula, Não Recomendado. Essa daqui é muito bem definida, é um rap. Inclusive, né? Tris já comenta isso, falando assim, olha, eu não tô aqui pra representar o rap feminino nem o masculino, eu tô aqui pra representar o rap nacional. E aí tem um outro momento da música que ela fala o seguinte: Tris, o seu som é muito bad, é que irmão, isso é rap, quer dançar, escuta e vete. Viu? Então, ó, isso aqui é rap, quer dançar, escuta e vete, né? Ela fala isso. Então é um rap. O que é um rap? É um gênero musical, né? É uma sigla que, na verdade, vem do inglês, quer dizer ritmo e poesia. Então, você tem uma preocupação muito grande com a questão do discurso, com a questão poética, com a questão da palavra. Mas esse discurso, ele é feito em cima de uma base rítmica, ele é feito em cima de um ritmo. Então, eu tenho muito mais preocupação com o texto do que com a parte musical em si. Eu tenho muito maior preocupação com aquilo que é dito, né, do que com o desenvolvimento melódico, por exemplo. Mas o ritmo, ele é muito importante, ele é fundamental, porque ele dita as rimas, porque ele dita essa construção do texto, beleza? Então, né, dominado. Vamos seguir lá em frente agora para falar das características musicais propriamente dito. As fontes sonoras que nós temos, né, mais uma vez a gente conta aí com programação, essa programação computadorizada, né? A gente tem os sons eletrônicos, provavelmente de uma bateria, inclusive, mas a gente tem também violão, piano, baixo e a própria voz de Tris, ok? A estrutura da música em si é meio complicado falar de estrutura quando a gente está falando de um rap, que ele traz a ideia do discurso na sequência, né? Mas assim, a estrutura é justamente isso, a valorização do discurso, em que as estrofes, elas são divididas pela variação da programação eletrônica, tá? Que vai aparecendo ali pra gente. E nessa música a gente consegue perceber até a ideia do que a gente chama de ostinato, que é um desenho que ele se repete regularmente na música, sabe? Praticamente na música toda. E bem no começo, quando a música começa, a gente já consegue perceber isso. Escuta comigo. Percebeu? Essa parte que vai tocando aí, né? É isso que a gente chama de ostinato. E ele fica em grande parte da música, O momento que eu tenho uma quebra, e essa quebra ela é bem evidente, é quando eu tenho o refrão da música. E sim, mesmo sendo rap, essa música tem um refrão, tá? O refrão dela é uma parte bem melódica da música, bem melódica mesmo. Ele vai trazer aqui um trecho que é até uma quebra dentro do rap. Escuta comigo o refrão. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada, não seja mais um babaca de mente fechada. Porque o ódio mata, mas o amor sara. De qual lado cê vai ficar? Gente, vocês viram o tanto que muda agora, né? Então, assim, ela sai da ideia do discurso para realmente entrar agora numa letra com melodia. Então, isso é muito marcante. A gente chama de refrão porque ele vai se repetir, né, em mais momentos da música. O restante é todo em cima da ideia do discurso mesmo. Ainda assim, mesmo tendo essa questão, né, de uma melodia em segundo plano, já que o ritmo é mais valorizado, aqui eu ainda posso falar de textura. E nós temos uma textura homofônica. A voz de Tris é a melodia principal e o restante é acompanhamento, tá bom? Essa melodia, ela fica, obviamente, evidente no refrão, nos outros momentos ela é extremamente secundária. Então, tem essa poesia que é declamada em um ritmo, né, com mais valorização da compreensão do texto e a acentuação natural das palavras do que a construção melódica em si. Outro aspecto também que a gente tem aqui em relação a essas questões melódicas, harmônicas, né,
é que a gente tem aquelas quebras do ostinato que eu falei para vocês, que elas acontecem para enfatizar o texto e apresenta então uma ruptura total quando chega no refrão. Então, quando eu tenho uma mudança de texto, eu tenho uma quebra desse ostinato. Vamos perceber? Aonde tem essa quebra, eu vou mostrar um momento diferente para vocês em que esse desenho não aparece. Aê, motor, boa noite pro senhor. Preciso chegar no centro, posso entrar, por favor? Vai lá, menor, mas vê se não se acostuma. Te aviso quando chegar e cuidado por essas ruas. Perceberam que aqui não apareceu aquele desenho lá do começo, né? Que eu coloquei. E aí a gente tem outros momentos que ele aparece de novo. Quer ver? Eu vou colocar um outro momento que ele aparece. Tamo junto, irmão, boa sorte na caminhada. A multa já foi constada, então vamos nessa bala. Sempre na humildade, cê consegue o que quiser. Eu tô nessa jogada até quando dá pé. E já que o flow é meu, eu vou mandando, é logo a boa. Essa é minha realidade, não gostou, procura outra. Já tenho muito perreco pra me preocupar. Faltou a companhia na minha sala de estar. Pronto, viu? Agora ele tocando, né? Então a gente tem essas quebras aí, tá? O gênero rap em si, ele não exige uma elaboração harmônica, porque ele vai ali em cima muito mais dessa questão de programação, né? Significa que não tem harmonia na música? Existe harmonia, mas a gente não vai pensar muito naquela construção de acordes, sabe? Igual a gente pensa em outras músicas que ela tem um acompanhamento todo instrumental, que a gente tem muito, né? Instrumental, pô, tem violão, tem um baixo, enfim, mas a gente não precisa se prender muito a essa questão de harmonia aqui, porque o próprio gênero rap, ele não traz essa questão da elaboração harmônica. E eu falo pra vocês muito mais enquanto gênero, tá? Do que pela música da atriz em si, ok? Deu pra entender até aqui? Então vou seguir em frente, tá bom? Ficar alguma dúvida, coloca aqui, escreve a dúvida e aí a gente vai discutindo isso. Essa música, ela é uma música, assim, que depois de você discutir não recomendado, de você analisar não recomendado, ela já fica mais fácil, mais tranquila, porque ela tem uma quantidade menor de informações musicais, propriamente ditas, né? Mas a letra dela, o tema dela, é uma surra, né? Em algumas pessoas, ela chama na chincha mesmo, ela traz a gente para reflexão, né? Então, em relação à temática, é uma obra que trabalha pesado, né? Com essa ideia da diversidade de gênero, empatia, violência, né? Se coloca um pouquinho no lugar do outro, faz esse pedido na música, vale a pena, inclusive, nós comentarmos e mencionarmos a questão, né, de tris, né? E, inclusive, eu falo para vocês, né, pontos que são importantes. É a gente pensar em contexto, pensar no compositor ou intérprete e a música em si, né? Então, assim, nosso contexto é essa nossa sociedade atual, essa sociedade dicotômica que foi colocada pelo Caio Prado lá em Não Recomendado, né? Que ele fala bem assim, olha, é uma sociedade que agrega e segrega, tá? É uma sociedade que abraça, mas que negligencia. Então, esse é exatamente o nosso contexto. O contexto que nós estamos discutindo é a nossa sociedade atual, que ao mesmo tempo fala bem assim, não, eu aceito isso, né? Mas que esteja longe dos meus olhos, tá? E tris, ela é considerada, né? Ela é considerada, não, ela se considera transgênero, não binário, e por isso ela prefere, né, ser chamada pela linguagem neutra, ser tratada pela linguagem neutra, com artigo e não com atriz ou otriz, que define essa questão de gênero masculino e feminino. E ao explicar sobre essa música, teve um momento muito específico de vida em que tris, então, ao se considerar não binário, transgênero, ela começa a ver toda a violência, toda a situação que permeia, todo o preconceito em volta, né, das situações cotidianas e a explicação para a música é a seguinte, a inspiração para a criação da letra foi movida pela tristeza de saber que ainda existem pessoas tão arrogantes, intolerantes e ignorantes sobre o assunto. Tentei, através dos versos, falar de uma maneira curta e direta, como é a vivência de uma pessoa que está inserida no meio, abordando temas pesados e tristes sobre a realidade de pessoas como nós, que são diariamente marginalizadas, esquecidas e humilhadas.
Então, não é a primeira música que nós temos dentro do repertório do Paz, não só da terceira etapa, mas repertório de outras etapas também, que é discutido uma vivência pessoal e que se transforma em música. E aí eu quero puxar um tema importante aqui nesse momento. Então eu pego a minha vivência pessoal e transformo em música. Logo no início da música, Tris fala o seguinte: caneta e papel na mão, para mim é a melhor solução. E eu tenho aqui uma temática relacionada, inclusive, à questão de saúde mental. Essa música, ela trata sobre a ideia de violência, mas ela também trata essa temática relacionada à saúde mental, quando é um dos pilares que nós temos no Paz terceira etapa. Então, na terceira etapa, se discute a questão da violência, se discute a questão da desigualdade, se discute o papel da universidade e se discute essa relação de saúde mental. E aqui se mostra, então, como uma possibilidade, se mostra como algo possível de você transcender a dor, de você passar pela dor, tá? O seu processo criativo, você colocar para fora. Isso é tão importante, e eu já quero até puxar um link com uma outra música do repertório, Ilumina o Mundo, né, da banda Detonautas, em que o objetivo da música é justamente tratar a questão de saúde mental. A música trata sobre a temática de suicídio e fala pra gente o seguinte: olha, você pode passar pelas dores, pelas angústias, qualquer pessoa tem o direito de se sentir sozinho, de se sentir triste e solitário. Mas com ajuda é possível você transpassar isso. Então, essa é a música Ilumina o Mundo, né? Traz essa temática. E aí nós temos aqui a outra música, né? Elevação Mental. Então, falando sobre uma possibilidade. E uma das formas que nós temos, então, de lidar com a questão da angústia, com a questão da dor, dos sofrimentos que nós temos na nossa vida, e que sim, que eles acontecem, é você permitir-se processos criativos em que você consiga externar isso. Isso é muito interessante. Um outro exemplo que casa com isso daqui foi o Oliver Messiaen, lá com a obra Quarteto para o Fim dos Tempos. Ele, em um campo de concentração nazista, caneta e papel na mão. Para ele foi a melhor opção. Ele então escreve a obra-prima dele e consegue passar pela situação, né, mais arrasadora da vida dele. A situação mais difícil da vida dele. E ele consegue passar por isso também com o processo criativo. Então, eis uma alternativa para as nossas angústias, para as nossas dores, para os nossos problemas. Passar por esses processos, né? Passar por essas angústias, incentivando esses processos criativos. Eu espero de coração que, se você é um dos meus alunos que me acompanha aqui e que você se sente sozinho, que você se sente mal, angustiado, sem saber os caminhos, que você saiba que existem possibilidades, que tem muita gente que pode te ajudar, que tem muita gente disposta a te ajudar, tá? Inclusive, vou até usar lá, né, o CVV, o Centro de Apoio à Vida, que aparece na música Ilumina o Mundo, número 188, tá? Ali com pessoas dispostas a ajudar o tempo inteiro. E eu também sou uma dessas pessoas que estou disposta a te ajudar. Então, meus amores, como sempre, eu espero que você esteja bem feliz, que seus sonhos se realizem. Essa foi a mensagem da nossa aula, a música da nossa aula. Espero você no próximo encontro. Beijo super grande pra você. Tchau, tchau.